Existiram dois pesquisadores que mostraram que é totalmente possível desenvolver programação utilizando apenas 3 estruturas de controle. E é sobre essas estruturas que iremos falar hoje no canal. Se interessou? Então fique ligado! Olá pessoas, eu me chamo Clarice e hoje nós vamos falar dos 3 tipos de estrutura que pode desenvolver qualquer tipo de programa e foram desenvolvidas por 2 pesquisadores, tanto o Bohm quanto o Jacopini. Eles mostraram aí, desenvolveram e mostraram que era totalmente possível usar essas 3 estruturas para fazer qualquer tipo de programa. Mas antes da gente começar a falar sobre essas estruturas, eu quero pedir para você deixar seu like aqui no vídeo se você se interessa por esse assunto. Deixa nos comentários aqui qualquer dúvida que você tiver a respeito do vídeo, a respeito do assunto e também deixar sugestões de outros vídeos que podemos trazer aqui para vocês no canal. E se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para receber vídeos todas as quintas-feiras e aprender mais sobre programação eletrônica, robótica e tecnologia. É bastante interessante, bastante instrutivo os vídeos aqui, então recomendo que você aperte o sininho para não perder nada. Agora vamos lá para as 3 estruturas de controle. Eu quero deixar aqui para vocês, gente, que eu vou trazer essa estrutura para a linguagem C, que é a linguagem que eu costumo utilizar e é a linguagem mais usada no ramo de eletrônica, na parte de hardware. Então, nós vamos falar sobre a linguagem em C. A primeira estrutura é a estrutura sequencial. E hoje em dia, essa estrutura é muito fácil de fazer, é bem intuitiva, já que nós trabalhamos muito com algoritmos e fluxogramas, mas nem sempre foi assim. Antigamente existia na programação um comando chamado gota, que fazia com que a estrutura do programa fosse toda embaralhada, digamos assim. Você mandava um comando gota para ir para outro ponto da programação e nisso acabava dando um pouco de problema na programação em si. E isso acabava dando mais trabalho para os programadores, só que não sabia que era possível trabalhar sem esse comando. Então foi quando o Bohm e o Jacopini vieram e mostraram que é totalmente possível na utilização do gota. Hoje ninguém mais utiliza o gota e mostrou essas estruturas de controle. E como funciona essa estrutura de controle? Bom, ela funciona exatamente como um algoritmo e um fluxograma. Você vai fazer uma atividade, encerrar essa atividade, começar outra, terminar, começar outra e terminar. Então vai seguir uma sequência de ações, igual a gente estuda em algoritmo e igual a gente faz quando está utilizando fluxograma. E falando em algoritmo, gente, eu fiz um vídeo aqui no canal sobre algoritmo, eu vou deixar o link aqui para vocês no vídeo, para vocês irem lá e assistir. E se você ainda não entende muito bem sobre algoritmo, vai facilitar bastante para você. Bom, agora vamos para a segunda estrutura, que é a estrutura de seleção. Na linguagem C, nós vamos ter 3 comandos de estrutura de seleção, que é o if else e o switch. No if, nós vamos dar ali a condição se, que é no português, né? Se o usuário identificar alguma coisa ali, vamos supor, se o usuário apertar o 2, então você vai seguir uma sequência de ação. Esse é o comando if. O comando if else nós vamos ter ali. Se a pessoa apertar 2, ela vai fazer um comando de ação. Se ela não apertar o 2, então ela vai fazer outras ações. Então ali nós temos o se e o se não, que é o if e if else. E depois nós temos o switch. No switch nós vamos ter várias opções. Então vai ter ali, se a pessoa digitar 1, ela vai fazer tal ação. Se a pessoa digitar 3, vai ser outra ação. Se for 4, vai ser outra ação. Então ali nós temos múltiplas seleções. Esses 3 podem representar a sequência de seleção. Sendo que o if consegue substituir tanto o if else quanto o switch.
E agora vamos para a terceira estrutura, que é a estrutura de repetição. Na estrutura de repetição, nós podemos trabalhar tanto com contadores quanto com sentinela. Como que funciona cada um deles? O contador, nós vamos ter ali no programa, ele vai ficar contando até chegar ao número, a contagem que a gente deseja. Então, ele vai ficar repetindo ali até que essa contagem seja feita. E no sentinela, ele vai ficar ali fazendo até que algum comando seja acionado, até que o usuário informe ali um comando ou mostre alguma ação que faça com que ele pare ou comece a contagem. Então, nós temos esses dois tipos de programação de repetição. Vai ficar repetindo ali como um sentinela e assim que tiver algum comando, ele vai ser acionado, ele vai parar de repetir. E também nós temos o de contador, que ele vai ficar contando ali até chegar em determinado valor. Chegou em determinado valor, ele vai parar de ficar repetindo. Bom, agora que nós já sabemos tanto o contador e o sentinela, agora nós podemos ver as três formas na linguagem C para utilizar a repetição. São elas o while, do while e o for. No while, nós vamos utilizar assim, enquanto. Então, nós vamos ter um comando e ele vai verificar essa contagem. Depois que ele verificou essa contagem, ele vai fazer a ação. Vai verificar a contagem de novo. Ainda não deu a contagem, ele vai fazer a ação. No do while, a diferença vai ser só o momento de verificação. No while, nós vamos primeiro verificar e depois fazer a ação. No do while, nós vamos primeiro fazer e depois a gente vê a verificação do contador ali, ver se teve realmente alguma mudança ou no contador ou no sentinela. E no for, nós temos ali toda a estrutura. Então, ele vai dizer quanto que eu tenho que contar, quais variáveis que eu vou modificar e as ações. No for, você pode colocar ali quantas ações você quer que repita e cada uma delas com um contador diferente ou com sentinelas diferentes. Então, no for, dá a oportunidade de reduzir o programa e fazer tudo de uma vez a repetição. Bom, como na de seleção, na de repetição também temos o while, que pode substituir tanto o do while quanto o for. Então, o comando essencial vai ser o while. Essas são as três estruturas desenvolvidas pelos pesquisadores e que é totalmente possível você fazer um programa utilizando apenas elas. É claro, gente, que existem outros comandos para outras coisas, mas somente com esses três você já consegue programar. Então, é importante que você saiba utilizar todas essas três estruturas. Se você trabalha com linguagem C, então você já conhece aí as três estruturas de seleção, as três estruturas de repetição. E a de sequência é ali o nosso algoritmo. Então, para repetir aqui, para ficar bem fixado, nós temos três estruturas de controle, sendo ela de sequência, de seleção e de repetição. Sendo que a de seleção pode ser if else e switch. E que o if pode substituir o if else e o switch. E temos aí a de seleção, que podem ser três também. Pode ser while, do while e for. Sendo que a while pode substituir a do while e pode substituir a for. Então, sendo o while a essencial da estrutura de repetição. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu vou ficar aqui te aguardando para o próximo vídeo na próxima quinta-feira. Até lá! Tchau!